é que tudo isso aqui, esses levantamentos, essas políticas públicas voltadas para o estímulo essa apresentação já está na agulha aí. É uma apresentação pequena, tem só 4 slides, é só para exemplificar, que é basicamente o nosso ponto, ou seja, planejamento cicloviário participativo, ou seja, a sociedade civil, nessa questão de elaboração de políticas públicas, a participação da sociedade ela é fundamental, porque o poder público, ele muitas das vezes... Faltou capacete. Queria levar o capacete para criança. O capacete para criança eu concordo. Já o outro capacete aqui, é bom que a gente tenha a visão do Rafael, a gente vai ver um contraponto agora um pouco. Na Austrália foi obrigado o uso do capacete. O uso da bicicleta caiu em 30% e o número de lesões na cabeça permaneceu o mesmo. Então é uma coisa muito mais de bom senso, né? Ou seja, eu tenho capacete. Acaba frustrando o cidadão que não utiliza, ou pior, causando até problemas, como aquela ali, aquela ciclovia foi feita para não ser utilizada, da forma como foi feita. E aí é preciso garantir meios para que a sociedade civil organizada ela possa contribuir e participar desse processo, né? Ou seja, tem que criar meios que possam participar disso. Hoje o bairro de Copacabana é um bairro mais bem servido de ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, e isso teve diversas discussões, fóruns, encontros, reuniões realizados em Copacabana, lá na prefeitura, onde a gente foi discutir, olha, assim, por que não serve aqui, por que não serve assim. Então a gente colocou aqui nos slides, são uns exemplos só para mostrar exatamente que nesse processo todo de discussão, de amadurecimento, como é que a sociedade pode contribuir, pode e deve contribuir muito com isso. Vamos lá, como é que é aqui? Só começa por aí. Quem é da antiga Copacabana sabe. Colocaram esse foi o primeiro modelo de bicicletário que foi colocado em Copacabana, de ferro, na orla. Não é preciso ser engenheiro nem especialista. Quem pensou nisso não tinha nem sensibilidade. Ferro na orla não vai durar. Ali não dá para você ver, porque ele já foi todo depenado. Havia umas barras assim, onde tinha um ferro onde você prendia a corrente. Com a maresia, com a oxidação, comia aquilo tudo, o ladrão ia lá, torcia o ferro e levava a bicicleta presa ainda no ferro e levava, arrastava. Esse já estava totalmente depenado, só tinha os locais onde você encaixava as rodas. Então, ou seja, já estava todo... A gente custa acreditar como é que alguém pensou nisso. Pelo amor de Deus, aqui o bom senso definitivamente não atuou. Então, nessa questão toda de discutir que tipo de mobiliário você vai colocar, etc. e tal, é importante ouvir o usuário, porque o usuário ele vai usar, então ele vai dizer, olha, isso aqui serve, esse não serve, por que não serve? Aí se avançou. Esse foi o penúltimo modelo adotado, foi uma parceria também feita com a Sul América, que se colocou. Foi um avanço, mas um avanço que não foi muito longe, porque acho que teve alguém aí, um participante que falou sobre o tipo de bicicletário, ali você tem um buraco ali, no ferro, onde você tem que passar a tranca. A tranca que eu tenho, por exemplo, ela não passa ali. Então eu, por exemplo, não posso utilizar esse bicicletário. Para mim não serve. Então não tiver, quando elaboraram isso, não tiveram aquela visão universal, ou seja, eu preciso atender toda uma gama de usuários que potencialmente vão utilizar um bicicletário. Então não pensaram nisso, botaram um buraco ali, esse buraco tá bom. E tal. Não pensaram que tem vários tipos de tranca, tem trancas rígidas, tem trancas flexíveis, tem correntes. Então, ou seja, é preciso se levar em consideração isso também. Aí da necessidade de se ouvir o usuário. Porque senão você tem um mobiliário que definitivamente não serve à população e ela não se sente confortável em utilizar. Mas aí a gente foi avançando, entendeu? Esses foram 2 modelinhos que foram colocados pela Secretaria, foi nem pelo MBT, acho que foi pela Secretaria de Conservação, que a gente falou que era até bom demais para ser verdade, porque é muito extremamente luxuoso, em vidro e alumínio. A gente só tem 2 modelos desse Copacabana. Já inox e tal. A gente também fica um pouco preocupado, porque a gente tem que pensar no depois. Porque não adianta também, por exemplo, você colocar um mobiliário que o custo de manutenção dele seja muito elevado. Porque o que a gente mais ouve por parte dos gestores públicos é o seguinte: isso é muito caro, tem que mandar fazer, porque não tem no mercado, você não encontra com facilidade. Os postes do Rio Cidade, da Nossa Senhora de Copacabana, não existe no mercado, tem que mandar fazer e custa 3 vezes mais caro que aquele de aço escovado que você consegue comprar no mercado com facilidade.
Aí, ou seja, quando um poste daquele é derrubado por um ônibus, você fala, meu Deus, vai ficar ali não sei quantos meses para aguardar a reposição, porque tem toda essa dificuldade. A prefeitura não pode comprar um poste, né? Ela vai fazer uma compra grande. E aí a gente sabe que aquele poste vai demorar a ser reposto, nesse meio tempo está sem o sinal, está sem iluminação. Então é preciso que se pense nisso também. Então, muito lindo, muito bonito, maravilhoso, perfeito, sem dúvida nenhuma. Mas a manutenção é cara, ele é muito caro, entendeu? Então, e aí, por causa desse aspecto, acaba que ele pode de repente não servir bem, porque no primeiro momento, na inauguração, tudo é maravilhoso. Daqui a um ano, quando precisar trocar o vidro, quando precisar trocar aquela garra de alumínio, como é que vai ficar? Então, e aí se avançou. Vamos lá, eu estou levando a sua aqui do lado esquerdo ali. Estou apertando aqui, o bicho não quer não. Vai para lá. Foi. Esse aí é o mobiliário que. Esse aqui foi um dos recém-colocados no nosso chat de Pacabana. O que eu fiz aqui? Acima. Opa. Eu estou. Agora foi. Esse é o mobiliário. Ele tem um conceito universal. Você pode botar bicicleta pequena, grande, criança, até bicicleta de carga. Então, o nosso entendimento, de fácil manutenção, ali você não requer, entendeu? É uma estrutura tubular, concretada no chão, fácil, a mãe depois trocou, fácil de você consertar, de repor. Ou seja, com isso a gente vai estar atendendo toda uma universalidade, entendeu? E com isso a gente vai ter um serviço bem executado, propiciando a sua utilização pelo cidadão. Mas olha quanto tempo a gente demorou para caminhar para a gente chegar até aqui, né? Olha quanto tempo para chegar até aqui. E isso, discussões, reivindicações, cobrando o poder público, nem sempre contando com uma receptividade. Hoje a gente tem um excelente canal, a gente está, o Altamirano falou, a gente está sempre perturbando ele no Facebook, por e-mail, cobrando, etc. e tal, e ele dando uma satisfação. Então esse é um exemplo dessa situação. Aí outra questão, nós falamos muito da questão educacional. Esse aqui é uma foto também que eu adoro, que ela é fantástica. 3 velhinhas, ele estava tentando atravessar, a área de lazer está fechada. E as velhinhas estavam agoniadas, porque elas não conseguiam atravessar, porque era ciclista passando para lá. E se vocês repararem lá no alto à direita, 2 guardas municipais ali com os braços para trás sem fazer nada. Entendeu? Então, nesse ponto a gente discorda, por exemplo, aqui do Altamirano, respeitosamente. A gente entende que a fiscalização e a multa ela tem um valor pedagógico. Então, eu acho que não precisa esperar. As coisas caminham juntas. A educação, direitos e obrigações caminham juntos. Uma não fica sem a outra. Então, a educação é importante, é verdade, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito lá, montado barracos, sensibilização, etc. e tal. A gente até tem isso fotografado e registrado no nosso Face. Agora, por outro lado, é preciso haver fiscalização. Eu me lembro, anos atrás, eu perguntei ao Itararaci, o inspetor Itararaci, que na época era o comandante do primeiro grupamento de trânsito, eu perguntei para ele quantos ciclistas foram multados com base no 255. Ele falou assim para mim, textualmente, nenhum. Eu falei, pô, então se chegar agora alguém aqui e ouvir essa pergunta, vai achar o quê? Que nós somos um país de pessoas absolutamente educadas que não cometem infração, porque não tem nenhuma infração. Não, na verdade não é isso. Na verdade não existe. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho documento para dar o termo de apreensão. E eu vou pegar essa bicicleta, eu levo para onde? Onde é que ela vai ficar cautelada para o cidadão depois ir lá e pegá-la? Então, isso não está ainda definido, entendeu? Como política pública lá dentro da instituição guarda municipal. E aí o guarda municipal que fica ali, é exatamente a posição dele é aquela, ele faz aquela cara de paisagem, como te disse, isso aqui não é comigo. Eventualmente você tem um mais proativo, um menos proativo, que toma atitude, mas de uma forma muito isolada, mas não tem isso como política, entendeu? Então é preciso sim que o poder público atue para evitar situações como essa, porque infelizmente nós ainda temos um problema, a questão educacional, entendeu? Que todo mundo sabe disso. E aí, a questão da sinalização é importante. Eu me lembro que eu vi um guarda municipal abordando ciclistas e falando o seguinte assim, mas onde é que está a placa dizendo que não pode? Entendeu? Porque também tem isso. O Código Brasileiro de Trânsito ele diz de uma forma muito bem clara, de que onde não houver sinalização não pode haver infração. Entendeu? Então tem que ter sinalização. Entendeu? Aí se o cidadão não prestou atenção na sinalização, é uma outra questão também do ponto de vista educacional. Mas de qualquer forma a placa está lá, então se ele não percebeu, o problema é dele. Entendeu? A placa estava lá e ele deveria ter atendido. Essas placas, elas falam sobre o uso da ciclovia, né? Que o corredor pode ir no lado direito, o ciclista não deve andar ali e o pedestre não deve andar assim. Essas placas misteriosamente subiram da ordem. Sumiram da ordem. A Meio Ambiente diz que não foram eles que tiraram. A gente não sabe quem foi que tirou. Sumiram da ordem. Sumiram. Eu estava até engraçado, foi num jantar, a gente recebeu
uma reclamação de uma moradora que falou: ah, você reparou que aquelas placas sumiram? A gente foi lá e realmente sumiram todas. É um contrassenso. A gente estava em uma implementação de zonas 30 no bairro, todo um avanço e um retrocesso. Isso aí sumiu, desculpe. Está um silencioso, mas está vibrando. Então, sumiu. Isso foi um retrocesso. É um ponto que a gente está sempre colocando, está mirando. Precisa recolocar essas placas, porque aí vem um pedestre andando. Onde é que está escrito que não pode? Não, senhor, tem uma placa ali que diz que não pode. Senhor, desculpe, o senhor está mal orientado. Por favor, peço a sua atenção. Outra coisa também, na orla também de Copacabana, os sinais para os ciclistas também sumiram, foram arrancados também. Você só encontra esse está lá na ciclovia da Princesa Isabel. Não pergunte por que lá não tiraram, mas na orla tirou. Aí tem aquele problema que o Rafael muito bem falou. Se eu estou no sentido do tráfego, eu tenho a visão do sinal. Se eu não estou, eu fico meio perdido, principalmente na área de lazer, porque na área de lazer não tem um tráfego de veículos aqui, então eu não sei se o sinal está fechado ou não. Então eu também fico naquela assim, se está fechado, tá, não está. Então aí você fica naquele hora veja. Então isso aí também foi um retrocesso. Os sinais, por que tirou? Não sei. A gente suspeita que seja 7 Rio. Entendeu? Então foi um retrocesso. Se avançou por um lado, mas por outro retrocedeu. Esse aqui é um exemplo clássico lá em Copacabana. Lá em Copacabana nós tínhamos 3 placas dessas só. 3. Foi instalada pela Secretaria Municipal de Trânsito, que foi extinto no primeiro governo César Maia. Nós só tínhamos 3, onde diz que lá na área de lazer só pode pedalar menor de 8 anos. Aí a gente fala, pô, tudo bem, tem que ter a sinalização. Isso aí avançamos. A Secretaria colocou várias placas dessas. Nós também. Nós somos totalmente a favor desse projeto Bike Rio, de locação de bicicletas, mas a gente não pode avançar, como eu falei aqui, um ponto e retroceder nos outros. O bairro de Copacabana é um bairro de 123 anos, vai fazer agora, esse ano, e nós temos uma deficiência muito grande de vagas de estacionamento. E nós temos calçadas generosas. A gente não consegue entender um bairro com tanta calçada generosa, onde se extinguiu vagas de estacionamento para colocar um sistema de locação de bicicleta. Não tinha necessidade. Se você tem local para você colocar sem que haja prejuízo dessa maneira, não tinha necessidade disso. A gente, nesse ponto aqui, isso aqui não foi nem feito pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria lá de Concessões, a gente critica. Até porque eles colocaram do lado do Belmonte. Essa aqui foi um outro exemplo que foi colocado em Copacabana. Em Copacabana nós temos 4 dessas, onde extinguiram vagas de estacionamento, ou seja, o problema que já era ruim no bairro está ficando pior, né? E faltou também sensibilidade do gestor público, ele colocou no local do lado de um barzinho. Então, todo dia é isso aí. O bicicletário virou assento para o pessoal ficar sentado bebendo no bar. Gente, a gente pergunta, será que o cara não viu que ali tinha um bar? Olha, a tendência aqui é concentrar as pessoas aqui. Então, de noite é isso aí. Inclusive, o usuário ele fica impedido ali, porque imagina, o cidadão vai chegar com a bicicleta ali para devolver, tá a pessoa levantada aí, que eu vou encaixar minha bicicleta, o cara, eu tô aqui bebendo, cara, vai para outro lugar. Então, quer dizer, faltou sensibilidade, entendeu? De perceber que ali não era definitivamente o local mais adequado. Qualquer um que frequenta, que anda ali no bairro de Copacabana, sabe que ali do lado ali do Boteco da Garrafa, do Belmonte ali, que é chamado Baixo Copo, fica abarrotado de pessoas ali. Então colocar um serviço desse ali, não vai. É igual quando foi colocado uma estação dessa na Hilária de Gouveia, onde tem a feira livre todo domingo. Aí foi aquela cena que todo mundo viu no Globo, as barracas da feira livre e as bicicletas perdidas no meio da feira livre. Aí tiveram que deslocar dali para lá. Ou seja, aí você pega lá uma pessoa, o tal do Zé, que é o cara que foi pago para instalar aquilo ali, que ele não sabe, não tem conhecimento que ali todo domingo tem uma feira livre. Agora o Rafael, que o hotel dele ali é em frente, ele sabe disso, entendeu? Porque ele ali no bairro, ele conhece a realidade. Então, esses são exemplos assim, eu encerro aí, portanto, aqui a nossa contribuição, para mostrar da importância fundamental de garantir a participação da sociedade civil organizada nesse processo de elaboração de políticas públicas, principalmente aqui no que tange a questão do uso da bicicleta. Porque senão, por melhor que seja a ideia, por melhor que seja o propósito, ele não vai atender a sua finalidade, que é atender a população, as necessidades da população. Entendeu? E pior, vai criar uma frustração porque o cidadão acredita naquela ideia, poxa, legal, gostei, fui lá,
e não funcionou, e aí depois que gera essa frustração, as pessoas ficam descrentes, e aí depois são chamadas para participar de novo e falam, não vou não, porque daquela outra vez eu fui, não adiantou nada, nada funcionou. Então, esses eram os pontos aí que eu gostaria de colocar, e dizer também que a gente procura, o Zé Lobo, não sei se o Zé Lobo ainda está aí, já foi, né? A questão da bicicleta, a gente muitas das vezes, nessa questão da Zona 30, nós participamos dessa discussão toda e nós recebemos muita pedrada, porque a tendência das pessoas é estigmatizar e polarizar, ou é a favor do motorista, ou é a favor do pedestre, ou é a favor do ciclista. Somente essa ciclovia, essa última ciclofaixa da Toneleiro para o Peloureiro, porque foi extinto algumas vagas de estacionamento, mas nós fomos a Campos e verificamos que naquele trecho da rua, por exemplo, todos os prédios tinham garagem, então, ou seja, o impacto da extinção daquelas vagas ali foi praticamente nenhum, não vou dizer que foi zero, mas foi praticamente nenhum, porque todo aquele trecho ali tem vaga de estacionamento, então, ou seja, ali naquele trecho não haveria problema de se perder. Já definitivamente não é esse caso aqui. Essa rua aqui você tem vários prédios que não tem garagem, e inclusive moradores que reclamaram. Então, e a gente foi muito taxado, porque isso, porque aquilo, e aí a gente tenta botar isso na cabeça do cidadão, que é o seguinte, a cidade ela tem que ser para todos, entendeu? Tem que ser motorista, tem que ser ciclista, tem que ser pedestre. Até muitas das vezes a gente acumula. Eu não tenho carro, mas eu sou pedestre, sou ciclista. O Daniel, como é diretor social aí, ele já acumula os três, ele é motorista. Então, em determinado momento, você vai estar dentro de um papel e no outro. E é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Entendeu? Não é fácil, é um processo muito complicado. Entendeu? Até hoje a gente recebe paulada, a gente está numa outra reunião lá em Copacabana do Conselho Comunitário de Segurança, onde a minha diretora que está lá nos representando já veio falar lá de que o pessoal teve uma reunião com o Altamirando sobre a ciclofaixa que contornou o Corpo de Bombeiros. As pessoas reclamando do segregador. Porque aquele segregador é muito ruim, porque as pessoas estão todas... Abrindo para perguntas, uma lá atrás. Lá atrás. Boa noite, meu nome é Fábio, sou morador da Barra da Tijuca, não sou morador de Copacabana, apesar de frequentar muito o bar, minha avó mora lá. Eu queria só dar uma consideração sobre o que o senhor falou a respeito da vaga das bicicletas compartilhadas, aproveitar para enriquecer a conversa. É que o carro é um bem privado e a rua é um lugar público. Então, muito bem como o senhor mostrou ali, os pedestres, as pessoas estão usando aquele lugar porque precisam daquele lugar. Então, talvez, realmente, a estação da bicicleta compartilhada deva ser retirada, mas não deve ser concedido vaga. Aquele espaço deve ser concedido para as pessoas que estão fazendo uso daquele espaço, seja lá por qual motivo for. Porque se a Associação de Moradores de Copacabana está interessada no bem público, ela tem que entender que o carro é privado e é direito de uma pessoa em detrimento de várias pessoas que estão usando aquela região. Então, quem sabe, de repente, seja um argumento interessante se usar para retirar a bicicleta, transformar aquilo em calçada, transformar num parklet, ou transformar numa área que possa ser para a comunidade, para as pessoas do bairro, e não apenas para uma pessoa que tem interesse em parar o carro num lugar que é público e não privado. Na verdade, o bairro de Copacabana, como ele é um bairro centenário, muito antigo, você tem vários PAs, planos de alinhamento. Ali, por exemplo, aquela varanda do Boteco da Garrafa, ela seguia um antigo PA. Então a calçada ali realmente é muito pequena. A calçada é muito pequena ali. Então ela é o trecho ali. A gente não tinha nem como exigir que o estabelecimento... E também a gente não tinha como ali fazer o alargamento da calçada, porque se alargasse a calçada ia contribuir na fluidez ali da Saldanha. Então realmente ali não tem muita saída. Não tinha muita saída. Era aquilo ali e segurar o que tem. O que a gente briga ali é aquela situação do bar. O Boteco da Garrafa, ele coloca mesa e cadeira na pouca calçada que tem e vende bebida para as pessoas que estão na calçada, que não pode. A gente exige da prefeitura. Nada contra, já frequentei ali, mas nunca fiquei do lado de fora. Aí você estimulando ali, inclusive, incomoda a vizinhança, entendeu? Então, ali na verdade, ali o que a gente está querendo, o que a gente está defendendo ali é não modificar o status quo que havia ali, ou seja, ali sempre foi estacionamento, entendeu?
ele se fez ali com melhores intenções para poder estimular e ampliar o sistema do Bike Rio. Só que ao fazer isso, entendeu? Desnecessariamente, porque nós temos vários, na Atlântica mesmo ali, você tem local onde você poderia dar ali mesmo. Ali fica um quarteirão da Bolívar. Você poderia ter colocado uma estação Bike Rio ali, entendeu? E não precisaria implicar em extinção de vagas de estacionamento, um problema que é crônico no bairro, entendeu? Então, agora, quando a gente consegue ter locais onde a gente pode fazer isso, pode. Foi assim que nós fizemos na Figueiredo Magalhães, no trecho ali entre Barata Ribeiro e Edmundo Lins. A calçada era de meio metro, nós ficamos 4 anos brigando, desde 2009, 4 anos. A gente ficou brigando com a prefeitura para poder fazer um quarteirão para largar a calçada em 2 metros, porque a calçada era mínima e ali na Figueiredo Magalhães o trânsito é violento. A importância do segregador, eu acho que ele é muito importante, mas por outro lado eu vejo que ele não impede que os motoristas eventualmente trafeguem por sobre a ciclofaixa de maneira irregular, né? E queria destacar um bom exemplo de infraestrutura que foi usado no próprio bairro de Copacabana, que no túnel ali do, acho que é Major Vaz, entre a Toneleiro e a Pompeu Loureiro, exatamente nessa ciclofaixa, no trecho do túnel, eles usaram uns segregadores maiores. Eu não sei o nome técnico daquilo, mas uns pitoquinhos de plástico assim. Eu tenho um nome que eu me lembro também. Pois é, um balizador daquele, talvez aquela seja uma solução mais interessante, porque ele é flexível, então, no eventual, vamos supor, um motociclista perca a condução, se ele vier colidir com aquilo, ele não vai se machucar tanto, né, porque ele é de plástico, ele é flexível, e, no entanto, ele impediria o tráfego de eventuais motoristas manobrando por sobre a ciclofaixa, enfim, pode ser uma solução para esses casos, tirar o segregador e colocar esses balizadores. Salvo engano, ele não é rígido não, ele é flexível. Então, justamente, ele é flexível. Entendeu? Então ele vai cumprir esse papel. O segregador ali ele é um certo obstáculo. Quer dizer, o carro, se ele quiser subir, ele vai passar. Então, exatamente. Mas ele é um obstáculo um pouco maior. É um pouco maior, porque ali o cara, dependendo de como ele passar, ele de repente pode quebrar um amortecedor, vai gerar um prejuízo motorista, ou seja, ele vai ser mais zeloso com o seu carro, não com o ciclista. Tipo, eu não vou subir aqui porque eu vou acabar rasgando o meu pneu, ou vou quebrar meu amortecedor, ou de repente a suspensão. Então, é mais no sentido de defesa própria do motorista, tipo assim, se eu fizer isso aqui eu vou estragar o meu carro, não é na segurança do ciclista não, é do seu patrimônio, entendeu? Que aí ele... Agora, aquele do túnel foi colocado porque é da questão da luminosidade e tal, mas de forma intercalada. E aquele túnel ali foi um parto, porque a Sete Rio não queria colocar passando por ali, queria fazer, e a gente falou, não vai funcionar, não vai servir, porque o túnel toda hora tem população de rua, a gente teve que ir lá cheirar fumaça lá, contaminando lá e levar o cara da Sete Rio para ele ver em loco, tá vendo como é que não vai funcionar? Aí ele se deu conta que não é Sete Rio, ela reviu os próprios conceitos e nesse ponto a gente avançou. Então, a primeira ciclofaixa que foi feita dentro de túnel foi feita em Copacabana.